Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 15 de março. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Exonerado servidor da Secretaria Estadual de Esportes, que segundo investigação da Polícia Federal, teria divulgado pesquisa eleitoral falsa. No Dia do Consumidor, Procon leva atendimento aos consumidores no terminal de Laranjeiras, na Serra. Grupo criado pelo Ministério Público para fiscalizar transporte de rochas completa 6 meses. Você vai ver como estão os trabalhos. E no estúdio, uma entrevista com o presidente do Sindirochas, Thales Machado. Agora, no Link Espírito Santo. Boa noite mais uma vez e muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Bom, hoje é o Dia do Consumidor e para comemorar a data, o Procon realizou uma ação no terminal de Laranjeiras. A escolha do terminal rodoviário não foi à toa. O espaço conta com um fluxo intenso de pessoas que provavelmente não teriam tempo de ir até uma sede do Procon. Foi o caso da dona Marta Lisboa. A dona de casa aproveitou que estava por ali para saber o que fazer com o aumento de cobrança do seu plano funerário. Quanto que a senhora tem que pagar? 180, para pagar, para conservar a limpeza. Aí veio as cobranças no meu ano passado, veio 300 e tanto, eu paguei 400 que atrasei. E agora veio de 500, quase 600. O Fábio já foi atrás dos seus direitos uma vez, quando recebeu uma conta de água que veio duplicada. Tiveram que me devolver um valor por conta disso. E dessa vez quer alguma orientação do que fazer, já que está há 7 dias sem água em casa. Vamos ver, né, que resposta a gente consegue para poder, né, eu ter uma solução, porque, poxa, pelo menos tivesse uma justificativa, uma informação correta, eu já ficava satisfeito. O ranking de reclamações dos consumidores ao Procon é liderado por problemas com cartões de crédito e empresas de telefonia. O presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB no estado acredita que os clientes lesados precisam procurar os seus direitos e deu dicas. A primeira coisa que a gente identifica dos problemas da relação de consumo é a falta de consciência do consumidor sobre os seus direitos. Então a gente sempre orienta, antes de fechar um contrato qualquer que seja numa relação de consumo, saber primeiro se ele necessita mesmo daquilo. Ele tendo noção do que ele necessita, ele só vai adquirir as coisas que são imprescindíveis e evita cair em uma compra, em um endividamento. Então, a primeira dica seria essa: verifique, é necessário realmente? Visto que é necessário, procura saber quais são as regras que incidem sobre aquela relação. Exige o contrato, exige a nota fiscal e só assina depois de ler o contrato. Assim, eu acredito que metade dos problemas de relações de consumo seriam evitadas. Agora olha só essa história. 2 bandidos fugiram do DPJ de Cariacica. Isso mesmo. E um deles saiu pela porta da frente. As informações com Vitor Zucolotti. A Polícia Civil informou que um dos bandidos que fugiu do DPJ de Cariacica foi recapturado. O que aconteceu é que na manhã desta quinta-feira, 2 homens que estavam detidos desde a quarta-feira à noite conseguiram escapar aqui do DPJ. Um deles se livrou da algema e saiu pela porta da frente. O outro foi pelos fundos da delegacia e fugiu em direção à BR-262. Um policial que estava por aqui até atirou contra a porta de vidro da delegacia para tentar impedir a fuga, mas não conseguiu. Como eu disse para vocês, a Polícia Civil já recapturou um dos indivíduos e faz buscas para encontrar o outro. Quem souber de alguma informação, é só entrar em contato no 181 da polícia. Bom, e daqui a pouco tem a festa de lançamento da Rádio Transamérica e nós vamos ao vivo com a Carol Monteiro, que conta pra gente tudo o que vai acontecer nessa noite. Oi, Carol, ótima noite para você. Oi, Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo, daqui a pouquinho acontece a festa de lançamento da Rádio Transamérica, a nova emissora do grupo da Rede Sim. E comigo aqui do meu lado, o diretor executivo João Rezegue. João, boa noite. Conta pra gente qual a importância da Rádio Transamérica para o grupo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. É de grande importância, né? Hoje a Rede Transamérica é a maior rede de emissoras do país, né? Que veio se unir juntamente com a Rede Sim, que hoje é a maior rede de emissoras do Espírito Santo. E com certeza viemos para fazer história no mercado capixaba aí,
retomando a Transamérica no Espírito Santo. Bom, e quais são as características da Transamérica? Qual é o diferencial dessa rádio para o nosso estado? A Transamérica ela tem 3 tipos de opções, que são a Transamérica Hits, a Transamérica Pop e a Transamérica Light, né? Nós optamos pela Pop e pela Light no Espírito Santo. Hoje estamos inaugurando a primeira de 6 emissoras. Logo em seguida estamos inaugurando Cachoeiro, Itapemirim, Santa Teresa, Linhares, São Mateus e Colatina. Então a Transamérica já nasce como sendo a segunda maior rede de emissoras do estado do Espírito Santo. Então estamos muito felizes, muito empolgados com essa nova parceria. Bom, legal. E aqui do meu outro lado, o diretor comercial da rede, Oswaldo Nogueira. Oswaldo, qual a importância da Transamérica para o mercado publicitário, né? Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores. A importância é um aumento de poder para o cliente, para a agência de propaganda, de servir melhor ao mercado da publicidade. Transamérica é uma bandeira muito forte, que vem somar forças já com a maior rede de comunicação do Espírito Santo, a Rede Sim, e a gente acredita, já está causando um frisson antes mesmo dela chegar, já foi um burburinho enorme no nosso mercado da publicidade, e ela tem a Transamérica, como o nosso diretor executivo João Rezé comentou, é a maior rede de rádio do Espírito Santo, é uma marca muito forte, é uma marca que dá resultado ao cliente, tem uma especialidade em ações promocionais e ações de rua, é uma das expertises da rádio, e programas de anos que a gente acompanha, como o Transa Louca, como Insônia, programas que são fiéis ao Brasil inteiro, né? E agora a gente está conseguindo juntar essas grandes potências, a maior do Espírito Santo juntamente com a maior do Brasil, aqui na Praça do Espírito Santo, com a Pop, com a Hit, com a Light, com todas essas bandeiras, para ajudar ainda mais o comprador a segmentar o seu target, o seu público-alvo, né? Isso que é importante para a gente, é o retorno do investimento dentro da nossa rede em resultado em prol do seu negócio. Bom, e como o João mesmo falou, a gente está inaugurando hoje a primeira de 6 que vão vir aí também para o interior. Qual a importância também desse mercado no interior do estado? Porque a gente já sabe aqui na Grande Vitória a importância e como esse público é atingido. Agora, no interior também tem esse diferencial? Eu acho que a gente tem que se acostumar a dizer que não existe mais interior. Os municípios polos hoje têm muita vida própria, tem muitos negócios. A gente já está com uma saturação que era Grande Vitória, agora região metropolitana, municípios polos, mas agora a gente tem todas as áreas do interior, seja no sul, seja no norte, seja no noroeste, que é de grande valia para o nosso negócio da comunicação. Bom, perfeito então. Boa sorte pra gente. Daqui a pouquinho então você continua acompanhando a festa de lançamento. Lembrando que logo após o nosso jornal, logo após o Link Espírito Santo, a transmissão continua pela Record News. Adriana, eu volto aí no estúdio com você. Boa noite a todos. Obrigada, Carol. Parabéns aí à Rede Sim por mais essa conquista, pela chegada da Rádio Transamérica. Então não se esqueça que depois do Link Espírito Santo, você acompanha a cobertura completa da festa de lançamento da Rádio Transamérica. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o transporte de rochas. E você confere uma entrevista com o presidente do Sim de Rochas. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Depois de 2 tragédias na BR-101, provocadas por carretas carregadas com rochas ornamentais, Ministério Público, Detran, DENIT e sindicatos montaram um grupo de trabalho para discutir fiscalização, educação e regulamentação do setor. 6 meses depois, como andam os trabalhos desse grupo? É o que você vai ver na reportagem de Rodrigo Schroeder. O Detran já entregou ao Ministério Público uma lista com os veículos que são homologados para fazer o transporte de rochas ornamentais aqui no Espírito Santo. Essa é apenas uma das medidas definidas pelo grupo de trabalho criado pelo MP, em parceria com vários órgãos, para aumentar a fiscalização desse tipo de transporte. Tanto a fiscalização no transporte quanto a sonegação fiscal sejam combatidos para evitar o transporte irregular dessas rochas ornamentais e, por conseguinte, causar o impacto de diminuição dos acidentes que temos vivenciados
no nosso cotidiano. Acidentes que só no ano passado mataram mais de 34 pessoas nas rodovias capixabas. E foi depois de duas grandes tragédias na BR-101, envolvendo o transporte irregular de rochas, que o grupo passou a atuar. Em uma delas, o caminhão carregava uma pedra de granito com peso muito acima da capacidade. Entre o conjunto de medidas propostas pelo grupo está a instalação de balanças móveis nas rodovias capixabas. É que os motoristas que fazem o transporte ilegal de rochas no estado conhecem bem onde ficam as balanças fixas do DENIT e usam rotas alternativas para burlar a fiscalização. Ou fazem ainda pior. Este vídeo mostra um comboio de carretas carregadas com blocos de granito, ignorando a ordem de parada dos fiscais do DENIT durante uma fiscalização na BR-101. Segundo o superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Espírito Santo, as imprudências são cometidas por um número pequeno de empresas e profissionais. A maioria das empresas que faz esse tipo de transporte são empresas organizadas. Há uma meia dúzia, entre aspas, de empresas ou até motoristas autônomos mal contratados pelo embarcador e até por transportadoras que, descumprindo uma norma que é a Resolução 354 do CONTRAN e outras tantas, insistem em descumprir o horário de trabalho, em não amarrar corretamente a rocha, não ter o devido zelo com os equipamentos obrigatórios do veículo, e isso tem nivelado por baixo essa atividade que poderia ser muito mais positiva. O que nós estamos fazendo? Nós apenas somos parte. Melhorando a capacitação, nós temos que melhorar a capacitação, criar uma conscientização e, acima de tudo, fiscalizar e punir. Se não houver punição, nós não teremos resposta nenhuma, porque, infelizmente, esse trabalho de retórica, ele não tem trazido resposta muito positiva. Eu acho que é hora de pouco falar e mais agir. Ele disse ainda que, para tornar o transporte de rochas mais seguro, é necessário mudar toda a cadeia produtiva. O que eu acho que tem que existir, primeiro, é conscientizar todos os setores envolvidos nesse negócio, né? O extrator, o minerador, o beneficiador, o transportador e até o destinatário final dessa carga. Agindo com capacitação, agindo com uma fiscalização forte na origem, desde a estrada vicinal até o destino final. Porque se nós conseguirmos apreender veículos, punir os responsáveis, recolher essas pedras irregulares, inclusive fazer o perdimento desse bem, que é uma proposta, nós talvez tenhamos uma resposta melhor. Bom, e sobre os problemas que envolvem o transporte de rochas e as soluções, eu converso agora com o presidente do Sindirochas, Thales Pena Machado. Thales, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Como é que é a participação do Sindirochas nesse grupo? Qual é o papel de vocês? Assim, primeiro que nós somos sindicato das empresas, né? Então, os transportadores, não é que nós estamos fora do assunto, nós estamos totalmente dentro do assunto, temos total interesse no debate, mas o Sindirochas, ele é um veículo que a gente, através dele, tem que buscar soluções para acabar com esse problema, sabe? A gente conhece o problema não é de hoje, já foram feitas várias ações, e foi montado um grupo de estudo aqui em 2010, foi feita uma resolução, com a resolução forte, a 354, quando o transporte está totalmente atendendo a resolução, rarissimamente acontece acidente. Só que assim, é muito chato ficar botando culpa em fiscalização, mas assim, se a gente não tiver fiscalização, não resolve, não vai resolver nunca. Por quê? Porque assim, transportador, se ele souber que não tem fiscalização, não tem risco para ele, eles arriscam, entendeu? Eu hoje estava numa reunião agora da entidade, outros temas, outros assuntos, me mandaram foto hoje de carretas aqui no estado com acesso, certo? Eu tenho no telefone, não sei onde que é, não falaram onde que é, quem que é,
mas carretas com 2 blocos grandes, quer dizer, com 60, 70 toneladas, e o peso máximo do conjunto do setor de rocha, quer dizer, o carro mais a pedra, o peso máximo é 57 toneladas, de acordo com essa resolução. E essa foto que eu vi, só de carga deve ter 60, 70, mais uns 20 e pouco toneladas que quer dizer, vai estar com 90 toneladas, o dobro do que Mas por que isso acontece? Quando vocês contratam a empresa, o que é conversado, o que é combinado? Por que existe esse excesso? Então, eu acho assim, porque aparentemente as pessoas não acreditam na fiscalização. Só pode ser isso. Então, assim, os transportadores têm uma relação que o Detran passou lá para o que a gente até citou grupo, no começo aí da nossa reportagem. Foi citado. Eu vi a resolução, a relação toda, todos os transportadores ali, um por um, e separamos. O que está em nome do setor de rocha tem 27%. O restante é de autônomo, certo? Ou transportador. E a gente conhece, assim, transportadoras totalmente equipadas aqui no estado, porque assim, a gente depende muito do transporte. Eu estava comentando ontem que eu vi aquelas matérias que estão saindo aí da Celor, que está todo mundo preocupado, que o Trump taxou o aço brasileiro. Pois é, na matéria que saiu lá na imprensa aí, fala que a Celor, só ela, tem 9% do PIB. O setor de rocha tem em torno de 9%. E ela gera de empregos direto e indireto 50 mil empregos. O setor de rocha gera 100 mil diretos e indiretos. E eu estou vendo muita comoção pela Celor, e não vejo comoção pelo setor de rocha. Pelo contrário, eu vejo muita gente preocupada em falar mal. Eu estou gostando desse trabalho no Ministério Público, é o seguinte, tem as pessoas que têm autoridade e legalidade para debater o tema, e a gente realmente está querendo tomar uma medida forte, certo? Para quem está fora da legislação, mas pensando em proteger os bons, entendeu? Pensando em garantir a sustentabilidade do setor aqui dentro do Estado. Separar realmente o joio do trigo. Quem trabalha de forma legal, correta. O setor de rocha, ele tem empregos em todos os municípios do Estado. Nenhum setor tem isso, certo? Então, assim, como eu falei, direto e indiretamente, são 100 mil pessoas empregadas. Quer dizer, um negócio muito importante para o Estado, certo? Nós precisamos ter rigor em todos os pontos para a gente proteger aqueles que estão dentro da legislação e, como o presidente do Transcargas falou, punir aqueles que estão fora, certo? Outra coisa que eu fiquei pensando, não sei se eu devia falar, mas assim, eu acho que não pode, certo? Eu vou levar isso, eu estou falando aqui porque eu vou levar para o grupo de estudo isso, para o grupo de trabalho. Eu acho que tinha que ter uma autorização para toda vez que pegar um carro que está fora da legislação, falar o nome da empresa que carregou, o nome do transportador e o nome do que comprou. Colocar as coisas de forma clara. Porque parece que não pode, né? Igual quando você vai prender uma pessoa e não pode expor, não sei o quê. Então eu não sei, mas já que tem tantos entes envolvidos que têm, assim, força, e o problema é muito grave, talvez seja um ponto, entendeu? Outro ponto, essa questão do perdimento, que o presidente Transcargas falou, foi um pedido do Sindrochas. Nós somos a Secretaria da Fazenda, pedimos ao secretário, o Bruno, que se criasse uma lei dentro do Estado que perdesse aquela o material. Rocha, né? Por exemplo, se a rocha passou na balança, está acima do peso, a documentação está errada, apreender aquela rocha e fazer como a Receita Federal faz, levar a leilão? Isso aí. Aí, na Secretaria da Fazenda, eles falaram que tinha dificuldade de onde colocar, onde tirar, que tem esse problema. Eu falei, não, o Sindrocha vai lá e fala uma relação de empresas que podem receber essa mercadoria, pode descarregar, porque todo mundo quer ajudar, todo mundo quer resolver o problema. As empresas dependem do transporte, dependem para viver. E aí o subsecretário, o Rogério, acho que não sei se subsecretário ou assessor do secretário, falou que eles estão fazendo uma lei para quê? Para as empresas poderem credenciar, igual o Detran, quando você pega um carro, você tem que mandar para um depósito credenciado, uma coisa mais ou menos parecida com aquilo ali. Que aí as empresas vão ser credenciadas e eles estão trabalhando nisso. Isso foi um pedido do setor de rocha, do Sindrochas.
O Cindy Rocha pediu à Secretaria da Fazenda que o transportador que tiver fora da normativa que tenha o perdimento da carga, que é um outro ponto que a gente acha assim, que se começar a ter perda, provavelmente que as pessoas tenham medo de transportar errado. Que hoje eles não estão com medo. Mas, por exemplo, ontem os irmãos donos da Jamarli Transportadora, responsável por aquela carreta que bateu em um ônibus e 2 ambulâncias, provocando 23 mortes, eles foram presos. Eles estão detidos agora em Guarapari. Certo. Isso já serve de lição para quem trabalha de forma irregular? Eu acredito. Acredito que embora demorou um pouco e tal, mas faz parte, se a justiça brasileira é assim mesmo, a gente está vendo outros casos aí de tantos problemas que nós estamos vivendo no Brasil. E a justiça, ela tem tantos recursos, tantos argumentos e tal, mas é um ponto forte. É porque assim, o transportador, se ele tiver risco de perder alguma coisa, o transportador, o caminhoneiro, ele não coloca em cima, certo? Se ele tiver o risco, ele não coloca em cima. Mas assim, eu não perco a esperança, entendeu? Aonde a gente está tendo a oportunidade de debater o problema, a gente está debatendo, certo? Eu sei que o setor tem muitas empresas credenciadas e capacitadas para trabalhar dentro da legislação, no tanto que tem assim, uma exportação muito grande que é feita de bloco aqui no Estado. A gente não pode perder isso, certo? Nós não podemos assim, criar uma situação negativa aqui no Estado também, que as empresas daqui a pouco desistam de investir aqui. De jeito nenhum, nós queremos ao contrário, nós queremos atrair e virar referência que nós conseguimos solucionar o problema, certo? Então, enquanto tiver o debate, a gente estiver buscando alternativas, nós vamos atrás, nós vamos debater. E outro problema grave é o seguinte, teve uma fiscalização em conjunto, que foi a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, a Receita Estadual. Foi um grupo desse pessoal que está trabalhando lá. Fizeram uma fiscalização grande aqui em Ibiraçu, João Neiva, não sei, aqui no norte do estado. O que acontece? Eles colocam a fiscalização na Blitz, certo? Com toda a cadeia de fiscalizadores lá. Eles rapidinho ficam sabendo. Todo mundo para dali para cima. Aí você vai andar dali para cima, os postos estão tudo lotados. Um comunica com o outro. Ninguém desce mais, fica esperando a fiscalização ir embora. A fiscalização fica lá, vamos por 10 horas, 12 horas, mas não vai ficar 24 horas, 36, 48. Os radares móveis poderiam ser uma solução ou não? Então, as balanças móveis... As balanças móveis, balanças móveis. As balanças móveis é um caso. Agora, o radar é o seguinte, quando nós criamos o grupo de estudo, o Detran falou que conhecia um sistema de pesar o carro em movimento. O Romeu, o chefe do Detran. Aí, tão logo ele falou dessa experiência, que ele conhecia, na outra semana nós fomos lá, Santa Catarina, Cindy Rocha junto com o Detran. Fomos lá, visitamos, conhecemos o projeto, então a Universidade de Santa Catarina, que está trabalhando nesse projeto há 10 anos, nós vimos funcionando. Aonde fica o teste da universidade, são 200 km de distância, mais ou menos, e a gente, na sala de cabine na universidade, a gente conseguiu ver as carretas que passavam naquele momento lá onde estava o sistema implantado, e o sistema identificava o carro pelos eixos. Por exemplo, o carro tem tantos eixos, aí ele identificava na legislação qual carro que é, qual a tonelagem que ele podia transportar e quanto ele estava transportando, se ele tinha acesso ou não, né? Esse sistema, o Detran já contratou, nós tivemos há pouco tempo, agora tem uns 15 dias, umas 2, 3 semanas, na assinatura do contrato desse sistema. É um sistema novo, né? É uma coisa que está em funcionamento lá, mas só tem um local no país, o Espírito Santo vai ser o segundo. O segundo, certo? Esse é o quê? Para a gente pesar o carro em movimento. Isso é uma coisa assim, que quando estiver pronto, funcionando, aí, se Deus quiser, vai resolver o problema. Tá certo, Thales, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link, deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para você, para o Cindy Rochas, muito obrigada. Joé, obrigado. Boa noite a todos. Uma ótima noite para você também. Obrigado. Bom, nós vamos para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre o crescimento do PIB capixaba. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já.
Agora vamos ver o que é notícia hoje lá no nosso portal R5 com Emanuela Teixeira. Ei, Manu, ótima noite para você. Boa noite, Adriana. A gente começa falando do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que aconteceu na noite de ontem. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que vai pedir a federalização das investigações sobre o crime. Raquel determinou a instauração de procedimento de deslocamento de competência e solicitou que a Polícia Federal faça as investigações. Marielle foi assassinada a tiros na noite dessa quarta-feira, dentro do carro em que voltava para casa depois de participar de um evento no centro da cidade que discutia justamente a violência no Rio. Os criminosos conseguiram fugir. Nas redes sociais, famosos homenagearam a vereadora, que foi a quinta mais votada da cidade. Nomes como Fafá de Belém, Elza Soares e Camila Pitanga postaram fotos de Marielle e pediram que o caso não fique impune. E hoje foi exonerado do cargo o servidor comissionado da Secretaria Estadual de Esportes do Estado, investigado pela Polícia Federal por suspeita em divulgar uma pesquisa eleitoral fraudulenta. A demissão de Evandro Figueiredo Boldrini foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A ação foi descoberta através da Operação Voto Livre, que combate a disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news. A operação foi a primeira relacionada às eleições de 2018 e as investigações começaram depois de denúncias feitas pela sociedade. Em ano eleitoral, apenas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral podem ser divulgadas. Bem, e agora a gente fala de esportes. A para-atleta capixaba Heloísa Fernandes foi classificada para a Copa do Mundo de Tiro Esportivo, que vai acontecer no final do mês em Dubai, nos Emirados Árabes. A atiradora de 35 anos embarca no dia 18 para competir em 3 categorias, que são pistola 10mm feminina, pistola standard, equipe mista e pistola esporte 15mm. A esportista conta com o apoio do programa do governo Bolsa Atleta. Ela ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Tiro. E a gente deseja para ela uma boa sorte em mais essa competição. Adriana. Obrigada, Manu. O Instituto Jones dos Santos Neves divulgou o PIB capixaba no ano de 2017. Comércio, indústria e agricultura foram os setores que mais se destacaram. Esse é o assunto da Jadina Duque na entrevista exclusiva de hoje. Olá, Adriana, boa noite. Segundo dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves, o resultado estadual foi melhor que o nacional. O PIB no estado cresceu 1,7% no acumulado do ano de 2017, comparado com o mesmo período de 2016. Sobre esse assunto, eu converso agora com Gabriela Lacerda, diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda. Boa noite, Jadina. Obrigada. Os números de 2017 mostram que o estado saiu da recessão ou apenas que o crescimento está aos poucos sendo retomado, Gabriela? Essa é uma excelente notícia que a gente traz, para o Espírito Santo. A gente deixa a recessão para trás. Então, depois de 2 anos com uma forte contração na nossa economia, a gente felizmente volta a crescer e estamos crescendo mais que o país. E qual foi o impacto dos setores, por exemplo, do comércio, indústria, agropecuária no crescimento em geral? O setor que mais dinamizou a economia, a gente dá um destaque para a indústria e para o comércio. Na indústria, a gente teve aí uma recuperação da indústria extrativa, que os últimos o segundo e o terceiro trimestre de 2017 foram negativos. Então, a gente teve um desempenho ao longo do ano de 1,8% da indústria extrativista. E aí, nessa área, a gente dá um destaque para a área de Tubarão, ali da Vale, E a indústria de transformação também foi um destaque importante, principalmente para a área de alimentos, e aí a gente destaca carnes, açúcar cristal e a parte de massas também. Esse desempenho para a indústria extrativista é positivo, Até porque, recentemente, os Estados Unidos aí anunciaram a sobretaxa do aço. Isso preocupa ou essa retomada já deixa mais tranquilo o mercado? Evidentemente que todos estão preocupados. O próprio governador Paulo Artung encaminhou uma carta ao ministro da Indústria, mas ainda é cedo
para a gente falar de impacto, inclusive porque a lei ainda não foi sancionada, né? Isso está sendo muito discutida na Organização Mundial do Comércio, com outros países, então é cedo para a gente estimar alguma coisa, mas de fato esse tema, né, preocupa. O outro setor, o setor de serviços, houve uma queda. O que puxou? O que houve essa retração? O setor de serviço é importante a gente contextualizar. Na verdade, ele desacelerou o ritmo de queda, apesar de uma queda de 2%. No ano passado, a queda foi muito maior. Então, aos poucos, ele ainda não recuperou o que ele tinha, mas ele está se recuperando. E dentro de serviços, a gente teve um desempenho positivo para a área de transportes. Então, o serviço de transportes, correios e logística teve, inclusive, um desempenho positivo. O crescimento do PIB, ele representa também uma retomada no emprego? Exato. A gente teve uma diminuição da nossa taxa de desemprego, claro que ainda é elevada, mas Brasil, por exemplo, o Brasil continuou com a mesma taxa e a gente reduziu 2 pontos percentuais. E criamos mais de 94 mil postos de trabalho. Então, a gente está, né, assim, recuperando. À medida que todos os setores recuperarem, a gente pode, né, ter um cenário melhor, mas a gente está caminhando para isso. E qual o setor que mais empregou nesse período? Indústria e agropecuária também é um setor que teve um desempenho positivo também em 2017 e emprega, né, de forma significativa. O setor da agricultura, Gabriela, ele viveu um momento muito delicado por conta da crise hídrica, né? E já está demonstrando melhoras? Como é que está essa recuperação da agricultura? De fato, a seca, né, foi um impacto muito forte, né, em 2016. E a gente observou um desempenho muito positivo na agricultura capixaba, inclusive aumento tanto o café conilon, né, que é um destaque da nossa economia, pimenta do reino, mamão. E o que aconteceu? As chuvas também recentemente ajudaram muito a esse desempenho positivo nas lavouras aqui no Espírito Santo. O fato do Espírito Santo ter uma cultura bem diversificada ajuda também nesse setor? Evidentemente que ajuda. A gente teve inclusive uma expansão de pimenta do reino por conta da seca. Os produtores deixaram de produzir, né, alguns produtos que estavam produzindo e migraram para a pimenta do reino, e a gente teve um aumento de quase 200%, né, desse produto. Empresários, então, que se organizaram e investiram nesse tempo de crise aí, com certeza eles devem sair dessa recessão mais rápido. Com certeza, sai na frente. Inclusive, a gente tem investimentos importantes anunciados aí para o Espírito Santo para esse ano, tanto da Vale, Autoglass, né, ontem anunciou, Arcelor, enfim, investimentos importantes aí que vão dinamizar ainda mais a nossa economia, gerar mais empregos e oportunidades. O índice de confiança do empresário também está bom, né? Excelente. A gente teve, inclusive, melhor que o Brasil, esse índice de confiança, acima de 60 pontos, onde ele aparece mais alto na expectativa de retomada da economia. Então, começamos o ano com o pé direito. Começamos o ano com o pé direito. 2018, os ventos estão a favor do Espírito Santo. Gabriela, obrigada pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço, Jadna. Adriana, voltamos com você. Obrigada, Jadna. A gente agora vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. E hoje aqui de Colatina a gente mostra uma situação inusitada, mas que se tornou frequente e que está acontecendo lá na rua Joaquim Ribeiro Filho. Moradores reclamam de um buraco que se forma com frequência após os dias de chuva. E esse buraco fica bem no meio da rua. A população está revoltada, pois após tantos chamados, o problema já deveria ter sido solucionado definitivamente, mas isso ainda não aconteceu.
Parece uma brincadeira, mas não é. Na verdade, uma situação grave que vem acontecendo na rua Joaquim Ribeiro Filho, no bairro Esplanada, em Colatina. O fluxo de carros e motos é grande no local, mas esse buraco tem dificultado a vida de quem precisa transitar por ali. Segundo populares da região, isso acontece sempre. A prefeitura e o Sanear são acionados, mas somente um paliativo é feito e daí a poucos dias o buraco está lá, aberto novamente. Dessa vez, a população resolveu ironizar o descaso do poder público. Para mostrar a dimensão desse buraco, colocaram um pé de mamão e uma cadeira no local. Os condutores que precisam transitar por ali têm que desviar para conseguirem passar. Sem contar que, se chover, essa cratera vai aumentar ainda mais. Isso aí já tem coisa mais ou menos de uns 30 dias que eles vieram aí, consertaram, né? Fizeram um paliativo aí, né? E agora voltou novamente. As últimas chuvas que deu no final da semana passada, tá aí novamente o buraco desse jeito aí. Eles vieram, botaram uma sinalização aí, né? Até meio precária, porque, né, tinha que ter vindo fazer o serviço, já que a rua é um movimento bem grande, né? O trânsito de veículo aqui é bem grande, que é o pessoal que desvia do centro, que passa por aqui para ir sentido da Vila Lenira, né? São Roque, cidades vizinhas aqui, né? Então o fluxo de veículo aqui é bem grande, rapaz. Essa é a rua Joaquim Ribeiro Filho, que fica na parte central de Colatina, ligando os bairros Esplanada e Vila Nova. Como todos podem ver, aqui é um local de grande fluxo de veículos. E essa situação, segundo moradores aqui da região, já vem acontecendo há vários dias. E para chamar a atenção das autoridades, moradores e empresários do local colocaram aqui no buraco um pé de mamão. E junto dele uma placa informando o preço do mamão Bahia, 50 centavos o quilo. O pessoal vieram aí, colocaram isso aí, apareceu aí, né? Não sei quem foi. E eu acredito que é uma forma de manifestar, né? De chamar a atenção das autoridades, né, competentes, né, para a questão aí desse buraco aí. Enquanto nada é feito no local, os condutores continuam fazendo suas manobras para desviarem do buraco. Os moradores continuam revoltados com o descaso da administração municipal. E as pessoas que passam por ali sorriem e fazem piadas com o fato. Mas tem piada que não dá nem pra gente falar aqui na TV, não. Através de nota, a Prefeitura de Colatina informou que vai ao local para resolver a situação e a população espera que esse problema seja resolvido definitivamente. De Colatina, vamos agora de imediato para o município de Linhares. Olha, já são 3 os cruzamentos com semáforos queimados na BR-101 aqui em Linhares. Nós já falamos sobre esse assunto. O primeiro a apresentar problemas foi o que liga os bairros Conceição e Novo Horizonte na última segunda-feira e que ainda não foi consertado. Bom, nesta quarta-feira, os semáforos que funcionam no cruzamento entre os bairros Lagoa do Meio e Três Barras e o chamado Trevo do bairro Shell também apresentaram falhas. Num deles, segundo a Eco 101, o problema foi causado por um acidente envolvendo um caminhão. Nos demais, a empresa não informou o que houve de fato e os motoristas estão reclamando bastante. Em resposta a esse assunto, nós enviamos um e-mail para a Eco 101 e a resposta é de que há uma equipe fazendo a manutenção desde ontem para normalizar o fluxo de veículos, mas não deu prazo para concluir os trabalhos. Segundo a concessionária, já foi feita a substituição de cabos e estão sendo realizados os últimos reparos para que a situação se normalize. O trânsito realmente está bastante confuso aqui no perímetro urbano de Linhares. Agora, falando de violência, a polícia prendeu o jovem que matou a tiros um menor no residencial Jocaf, em Linhares, na semana passada. A vítima foi baleada em casa na companhia da mãe, que chegou a apelar para que o filho não fosse morto, mas o assassino não pensou 2 vezes. A polícia levou 6 dias para colher informações e elucidar um crime com requintes de crueldade. A morte do adolescente Valdinei Alves, de 16 anos, no último dia 8, já não é mais mistério para a Polícia Civil. O matador está preso e deve ser levado ainda hoje para o presídio de Linhares. Trata-se de Eloy Teixeira dos Santos. Para a polícia, foi ele quem invadiu a casa da vítima e, na frente da mãe do adolescente, desferiu vários tiros. O adolescente morreu no local. No dia 8 de março, o indivíduo de nome Valdinei Alves foi vítima de homicídio. Logo depois da prática delictiva, nós conseguimos
identificar o autor do crime, bem como colher informações sobre a presença de um outro comparsa na cena do episódio. Dias depois, nós solicitamos a prisão dele ao Poder Judiciário, que foi deferida, e na data de ontem ele foi preso durante a atuação da Força Tática. Portanto, 6 dias aí após a prática delitiva, o autor foi preso, confessou o crime, anunciou a circunstância em que o crime ocorreu, anunciou como motivação uma desavença decorrente do tráfico de drogas e outras práticas delitivas. Mas o que chama atenção para esse episódio, na verdade, é o drama vivenciado pela mãe da vítima, né? Uma senhora de bem, dedicada às atuações lícitas, trabalhadora, e que se viu nesse cenário terrível de ver o assassinato do próprio filho. Mesmo após solicitar que o autor não retirasse-lhe a vida, ele matou o filho dessa senhora na presença dela. No dia do crime, a mãe tentou a todo custo evitar a morte do filho diante do pesadelo da cena. Mas as investigações mostraram um matador impiedoso e determinado a tirar a vida da vítima. Ele chegou na residência, anunciou que precisava falar com a vítima. A mãe já desconfiou que alguma coisa de ruim estava para acontecer. Eles têm uma breve discussão, ele saca a arma de fogo, a mãe tenta intervir, tenta segurá-la, implora para que não mate o filho. Ele começa os disparos e a vítima termina morta metros à frente. Aliás, a vítima já teve passagens pela polícia. O delegado afirma que a grande motivação para a violência é o controle do tráfico de drogas no Jocaf. Eles têm uma desavença decorrente de práticas ilícitas ali, dentre elas o tráfico de drogas. Uma cena triste que mãe nenhuma quer imaginar. O delegado do caso deu um recado para os pais, principalmente para não perder as rédeas dos filhos, porque o caminho não é nada agradável. Vale o alerta para os pais de não perderem as rédeas da educação e criação dos seus filhos, evitando que eles se enveredem pelo caminho da prática criminosa. De certo que o desfecho ou vai ser morte por outros criminosos, ou vai ser temporadas na prisão, ou até morte durante o confronto com a polícia. Bom, por hoje é só. Vamos agora para São Mateus com mais informações do Norte Capixaba. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus do Link Espírito Santo desta quinta-feira, produtores rurais, micro e pequenos empresários estiveram reunidos na manhã de hoje com a gerência do Banco do Nordeste. O Link foi conferir. O Banco do Nordeste recebeu na manhã desta quinta-feira empresários, microempresários, trabalhadores rurais, entidades voltadas à área rural para apresentar os números da participação do banco nas principais atividades econômicas do município. O principal destaque foram as novas opções de financiamento para o campo, para inovações e novos empreendedores. O secretário de Segurança, André Garcia, esteve no município de São Mateus nesta quarta-feira para realizar palestras. Municípios como Conceição da Barra, Nova Venécia, também receberam a presença do secretário. O secretário de Segurança, André Garcia, em visita ao município de São Mateus, destacou a queda no número de feminicídios no Espírito Santo. Ressaltou a importância da participação de toda a sociedade. O desafio, eu diria que é um desafio de todos, né? Da sociedade, dos homens e das mulheres também. A polícia tem que fazer o seu trabalho, como faz com a Patrulha Maria da Penha, né? Visitando mulheres que são vítimas de violência doméstica familiar, tratando os homens com a Polícia Civil através de uma oficina chamada Grupos Homem que é Homem, tentando tratar esses homens que estão envolvidos nessas ocorrências. Oferecemos uma casa-abrigo para a proteção da mulher e dos seus filhos em situações mais graves. Mas a grande verdade é que essa discussão acontece exatamente para a gente tentar debater o tema com todo mundo. Estou percorrendo o Estado, tratando desse tema com comunidades tradicionais, como os pomeranos, com estudantes universitários, com estudantes do IFES, com mulheres que são atendidas por programas sociais. Enfim, a proposta é que a gente discuta e tente modificar a cabeça das pessoas, mostrar o que é a cultura machista e mostrar que a gente pode resolver os nossos problemas entre homens e mulheres no relacionamento ou as rupturas de relacionamento na base do diálogo, da mediação e evitar o que tem acontecido em muitos casos, infelizmente, a violência e a consequência mais grave, que é o feminicídio. André Garcia disse que nenhuma classe social está livre desses casos.
infelizmente, que é democrático nesse sentido, no sentido ruim da palavra. Atinge a todas as classes. Eu diria até que a maior percentual de subnotificação ou de subregistro acontece nas classes mais altas, porque é um crime que causa muita vergonha para a mulher. Às vezes as mulheres ficam constrangidas, e muitas vezes, né, de noticiar que são vítimas de casos de agressão, de maridos violentos, de companheiros ou ex-companheiros violentos. Mas o mais importante é que esses casos têm que ser denunciados. Nós costumamos dizer que em briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher, porque nós temos que salvar as nossas mulheres dessas mortes que são mortes anunciadas. Todo feminicídio é uma morte anunciada. Ele acontece antecedido de casos de violência doméstica e familiar. E, portanto, a gente tem que interromper o ciclo da violência para evitar que esses casos de violência se transformem em mortes. Isso é feito através das patrulhas, a Patrulha Maria da Penha? A Patrulha Maria da Penha é uma medida importante executada pela Polícia Militar, que visita as mulheres vítimas de violência doméstica familiar, especialmente aquelas que têm medidas protetivas de urgência. Como disse a Polícia Civil, as delegacias da mulher têm seu papel importantíssimo, são 11 espalhadas pelo Estado, mas o mais importante é que a gente precisa impactar na cultura, mudar a cabeça das pessoas, especialmente dos homens, para que eles não vejam as mulheres como objetos, não vejam as mulheres como algo subalterno, menor, menos importante, e coloquem as mulheres na condição de igualdade. Essa que é a questão. Saber conviver com a diferença, mas saber que todos nós somos iguais. Vamos falar um pouquinho sobre a elucidação desses crimes aqui no Estado. Nós temos uma taxa de elucidação de feminicídios maior, bem mais elevada que a média nacional. Para o nosso telespectador ter uma ideia, a média de esclarecimento de homicídios no Brasil é de 8%. Tá? Então, cada 100 inquéritos, 8 são resolvidos. No Espírito Santo é de 40%. A cada 100, 40 são resolvidos. Mas no caso de feminicídios, em cada 100, 75 são resolvidos. Nossa taxa de esclarecimento é muito elevada, então nós estamos trabalhando para chegar nos 100%. Não interessa para a gente se tem impacto na mídia ou não tem, se a mulher é rica ou é pobre, interessa que a gente precisa esclarecer esses casos. Outras palestras estão sendo agendadas em outras cidades aqui do norte do estado. Estas foram as principais notícias de hoje do Link Espírito Santo. Mais notícias você acompanha no rsim.com.br. Olá, boa noite. Para marcar o Dia Internacional do Consumidor, o PROCON realizou uma atividade com alunos de uma escola pública de Cachoeira em um supermercado, dando dicas essenciais para a hora das compras. Ana Sara tem 12 anos e aprendeu que para comprar no supermercado antes precisa analisar bem a mercadoria. Ela e mais 9 alunos foram hoje pela manhã até um supermercado no bairro Aeroporto colocar em prática o que aprenderam com a palestra do PROCON esta semana na escola. Achei muito bom porque assim, ele auxilia a gente nessas coisas que precisa comprar. No negócio, por exemplo, o negócio está mofado, a gente já sabe como trocar. E na validade, nos produtos, nessas coisas assim. A ação em um supermercado acompanhada pelo PROCON é uma das atividades realizadas em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. É extremamente importante uma ação como essa. Nós estamos tendo várias atividades durante a semana por conta do Dia do Consumidor. Até a sexta-feira nós estamos com atendimento na Praça Jerônimo Monteiro, centralizado ali, para todos que precisarem de qualquer tipo de atendimento, tirar dúvidas, se tiver alguma demanda, um produto que deu problema, uma garantia que queira acionar e não está conseguindo, uma telefonia que a gente vê também que é um problema muito grande também que acontece nos dias atuais. Então assim, nós estamos à disposição realmente do consumidor de Cachoeiro. A Evelyn agora já sabe, a validade, procedência e nota fiscal dos produtos são muito importantes. A validade for bem perto que a gente comprou agora, pode ser assim, muito arriscado, tipo, aí é só olhar assim em casa, aí poder trocar o produto, tem que ter a nota fiscal. Se não der a nota fiscal, tem que procurar poder dar a nota fiscal mesmo. Participaram da atividade 10 alunos de uma escola pública de Cachoeiro do 7º ano com idades de 12 a 13 anos. Eles foram em todos os setores do supermercado, conferindo detalhes em produtos que antes passavam despercebidos. A Lara chamou a atenção no açougue, estava faltando informação. A origem da carne, também a validade e o preço. Tá faltando isso. Esse trabalho busca economia
na renda familiar. Eles buscam aqui a validade dos produtos e um produto também de boa qualidade. Eles vão incluir o orçamento com a qualidade do produto. Acho ótimo para eles já terem consciência daquilo que eles têm que fazer daqui para frente, pesquisar, olhar tudo e ver o que é certo e o que é errado. Eu acho válido demais. O PROCON de Cachoeiro tem trabalhado muito para resolver os problemas apresentados pelos consumidores. Das mais de 1.300 demandas formalizadas do mês de janeiro até agora, em 2018, mais de 80% já foram resolvidas. Para nós é um motivo de gratificação muito grande poder compartilhar isso com a população, compartilhar isso com o consumidor, que sabe que vai ao PROCON, vai ser atendido e, acima de tudo, vai ter a sua demanda sanada. É claro que nem todas as demandas a gente consegue solucionar, mas 100% das demandas a gente dá um fim a elas. E a tenda do PROCON itinerante continua seus atendimentos na Praça Jerônimo Monteiro. Muita gente procurou o órgão durante a semana para a resolução das demandas e o coordenador dá uma dica para quem é de fora do município. Muito importante a expansão nos outros municípios. Se um munícipe de uma outra cidade tiver alguma relação com um fornecedor de Cachoeiro de Itapemirim, nós temos total condições para comportar e realmente atender esse munícipe. Agora, se a relação for estabelecida lá na cidade dele, com o fornecedor dele, aí não comportamos, porque nada nós temos aqui mais de 210 mil habitantes. Nós temos feito aproximadamente 70 atendimentos por dia. Então, assim, por mais que nós tenhamos uma equipe preparada, pronta para atender, um órgão bem equipado, um órgão realmente pronto, preparado para atender o nosso munícipe, não dá para atender todas as demandas. Aí eu deixo uma dica muito boa, que é o www.consumidor.gov.br. Esse site pode baixar também, um aplicativo também, você pode fazer a sua demanda direto contra esse fornecedor que, de certa forma, está praticando alguma situação abusiva contra os seus direitos. E esse foi o destaque de hoje aqui em Cachoeiro. Voltamos à Vitória. E assim a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.